Vamos conhecer um pouco desse projeto e de seu criador, o Vitor Castelo Branco, que foi considerado pela revista Forbes uma das mais conceituadas do mundo, uma das pessoas mais influentes da América Latina. Vamos lá, Vitor! Tão novinho e tão influente. Só a cara de novinho. É só a cara de novinho? É nada, não. Bom, Vitor, vamos falar um pouco desse projeto? Vamos, Você claro. anda de bicicleta? Ando. Eu sou triatleta. Triatleta? Triatleta. Olha, então não só anda como é triatleta. Como pratica Mas também. você usa a bicicleta como meio de transporte? Uso. Assim, hoje em dia eu uso um pouco mais até a moto às vezes, porque eu faço reuniões muito distantes da nossa base, mas ainda uso a bicicleta como principal meio. As bicicletas compartilhadas, a minha própria bike, tudo que envolve. Você não começou com bicicleta, você começou trabalhando no mercado financeiro. É isso? Então, eu comecei, eu era muito menino ainda. Estagiário. Estagiário total. Eu comecei, a empresa ainda estava na faculdade, meu amigo também estava na faculdade, o André, meu sócio. Só que eu era muito irrequieto e andava de bicicleta para cima e para baixo, ia trabalhar de bicicleta, ia para a faculdade de bicicleta. E aí, um dia, com esse problema que teve com o motoboy dentro da empresa que eu trabalhava, deu uma clicada, que poderia ter algum caminho de empresa por aí. O que aconteceu com o motoboy? Então, Porque as pessoas não sabem, você fala, o problema que deu, então, vamos deixar claro eu aqui. trabalhava num escritório como se fosse um banco de fusões e aquisições, e ele lidava com muito documento, e a gente lidava com bastante motoboy, na época era a única opção que tinha. E a secretária, a recepcionista que fez o chamado do motoboy, veio conversar comigo, estava meio chateada, porque ele tinha meio que maltratado ela, e não queria fazer a entrega. Eu fui lá tentar ajudar, tentar resolver o problema de terno, tal, não sei o quê. Falei com o cara, fiquei meio bravo. Falei, não, então eu vou fazer essa entrega. Eu vou de bicicleta mesmo. Era da Faria Lima até a Paulista, dava uns 12... São Paulo. Um pouco menos. Acho que dava uns 6 quilômetros. E fiz super rápido. E aí fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, ele normalmente demora, né? Por que será que não dá para fazer de bicicleta? E aí, com toda a onda de sustentabilidade, tudo que a gente aprende na faculdade, na época, e com toda essa conscientização de que precisa mudar um pouco isso, eu comecei a meio que formar um plano de negócios, assim, que no fim não deu muito certo, mas a empresa acabou saindo do papel. E isso foi mais ou menos em 2012, 2011. É bom que você pegou, assim, a sustentabilidade, né, mesmo a ecologia, estão falando há muito tempo, mas a prática parece que está surgindo há uns anos para cá. Sim. Então você pegou um pouco o começo, né, de tudo. Você foi antes de todo mundo. Antes das ciclovias, fui antes disso aí. Mas eu acho que eu tinha certeza de que é um caminho que é meio que sem volta. Sim. Eu acho que não dá para a gente continuar tendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, indo pelos mesmos caminhos, porque é finito, né? Os recursos do mundo são finitos, então a gente tem que procurar práticas que são sustentáveis, assim, que são recicláveis, que são renováveis, tudo isso eu acho que é um caminho sem volta, a gente não pode mais olhar para trás, por mais que às vezes início pareça ser mais caro, ou pareça ser mais difícil você trocar o seu motoboy ou trocar o seu carro por um ciclista entregador, eu acho que depois que você faz essa mudança, você vê que não tem nada. Porque inclusive o motoboy, ele pode andar na bicicleta também, ele não precisa andar só na moto, A gente inclusive contrata vários ex-motoboys. Ah, é? Exatamente. Então não vou perder o emprego, senão os motoboys vão fazer uma ação contra você. Ninguém perde emprego. Quantas pessoas tem hoje na sua empresa? Então, a gente tem dois tipos de entrega, né? Um tipo de entrega que a gente trabalha só com entregadores CLTs, que a gente tem cerca de 50 entregadores. E aí um tipo de entrega que a gente faz mais para o mercado de varejo, mercado que faz compra online, que a gente tem um pouco mais de 100 entregadores. Aí esses são como se fossem por falta de palavra melhor, mas é como se fosse um Uber da bike. Sim. Que ele liga o nosso aplicativo e ele fica disponível para receber pedido. Aí uma vez que ele recebe o pedido, ele chega numa central, que é como se fosse um galpão, retira os pacotes dele e vai fazendo. Qual é o nome do aplicativo? O aplicativo chama Courieiros. Courieiros. Vamos colocar, inclusive, na tela. Mas esse é só para os meus entregadores. Você não consegue, por exemplo, como pessoa física, pedir. Ah, não? A gente não libera acesso porque a gente tem uma oferta ainda meio limitada. A diferença, por exemplo, principal do negócio que eu inventei para por exemplo, um 99 táxi ou um Uber da vida é que a gente teve que inventar um mercado de trabalho. Não existia o mercado de ciclista entregador em São Paulo.
Então a gente teve que meio que catequizar e aos poucos ir treinando e criando esse tipo de Mas hoje trabalhador. tem o Uber Eats, não tem, é? De tem. comida. Usam inclusive muitos dos meus entregadores, os de bicicleta, mas na época que a gente tinha, o máximo que o cara entregava era o cara da padaria, que fazia entrega de padoca, que era muito regional. Então, quem são os entregadores que têm acesso a esse aplicativo, então? Certo. Os entregadores e aí o site, por exemplo. Meu cliente final é um site de e-commerce aí que você faz suas compras, por exemplo, do iFood, por exemplo. iFood. Melhor então que o iFood. Você só lida eu só com... conecto. Eu sou mais um B2B, né? Entendi. Um business to business. To business. Exatamente. Eu gosto que esse programa também fala de coisa importante aqui. Entendi. É uma forma de... uma das formas... Você acha que ganha mais sendo assim, a empresa para empresa? Sim, é um pouco mais estável para a gente. A gente tem uma noção de quanto que a gente pode contratar de ciclista, quanto que a gente deveria faturar no ano. Então é um pouco mais fácil de se crescer, porque você tem uma noção de, putz, essa empresa tem 100 pedidos, versus eu ficar vendendo para várias pessoas, que às vezes você vai ter 10, às vezes você vai ter um pedido. E as pessoas podem deixar de consumir um mês, porque elas estão em crise e tal. É mais barato a bicicleta? É bem mais barato. Mais ou menos, se a gente faz um cálculo assim direto do que a gente faz de entrega de varejo, é cerca de 30% mais barato. E que um carro 70% mais barato, que é a média das transportadoras. Né? Nosso concorrente, por exemplo, Correios. A gente chega a concorrer com Correios e entregas em São Paulo. Então, é mais barato que Correios. E mais rápido, porque ele não precisa ficar estacionando. E a bicicleta elétrica ou a pessoa tem que se matar lá na bicicleta? Então, a gente está com bicicleta elétrica agora, mas não é o modal preferido do ciclista. Eles gostam do esforço, eles inclusive buscam o trabalho para praticar atividade física. Então se você precisa de uma... Se você precisa perder peso, então vai trabalhar com o Vitor, porque não tem outro jeito. Você vai emagrecer mesmo. Eu quero mostrar umas fotos que você mandou aqui. Olha aí, descreve para mim. Esse é um dos ciclistas que trabalham para você. Esse é o Anderson. Esse é um ciclista CLT nosso. Sei. Ele faz mais ou menos umas 20, 25 entregas por dia e pedala aí os seus 60, 50 km por dia. Nossa, e aí tem a mochilinha toda direitinha. Então, essa é uma mochila totalmente emborrachada por dentro. Ela tem, quem faz a mochila chama ela de bomb proof, que é prova de bomba, porque eles fazem vários testes com ela para ela aguentar tudo quanto é tipo de porrada. E aí ela é obviamente impermeável, porque em São Paulo não tem como não ser, e carrega aí pouco mais de 6 caixas de sapato. Eles têm muito problema com os motoristas de carro ou com motos? Olha, ainda? Bem menos do que quando a gente começou, porque assim, a principal mudança com a história da ciclovia, da ciclofaixa de fim de semana, é que teve uma mudança bem forte de cultura do paulista com carro versus bike, né? Porque ele acabou pegando a bicicleta de fim de semana e andando. Começou a ir de bicicleta para o trabalho, às vezes. Então, ele entendia o que era uma bicicleta e tinha até muito mais respeito pela bicicleta do que ele tinha antigamente. Isso está totalmente certo. A gente fez uma entrevista com o pessoal, outra empresa também inovadora, que é a eMoving. Você já ouviu falar? Conheço. De aluguel de bicicleta elétrica. As pessoas alugam por um mês, ou compram, ou alugam por uma semana, para você poder usar como transporte e ir testando. E aí ele falou isso pra mim, sobre como melhorou, e quando eu andei numa bicicleta e vi, assim, eu vi o problema do ciclista. E não só o do motorista de carro, né? Isso. A gente começa a descobrir... O choque é de cultura, não é nem só de estrutura. Mas a gente vai aprendendo. Esse ainda é o Anderson, é isso? Anderson. E essa bicicleta é de vocês ou deles? Essa é nossa. Ah, tá. Quando ele é CLT, a gente fornece toda a estrutura. Entendi. E aí ele tá vendo no celular, o quê? Vai conectando? Quando ele faz a entrega, ele tem que dar a baixa naquele aplicativo que eu comentei com você. E aí, nesse aplicativo, o cliente que comprou, por exemplo, no site, vai ver que o ciclista Anderson entregou para o porteiro José a hora X, dia X, com assinatura. Legal. É muito legal. Inclusive, por exemplo, se você está com urgência no pacote, você recebe um tracking dele aí para você ver onde ele está no mapa. Sim, é um caminho da onde ele, tipo Uber, exatamente, 99, tipo, tá demorando. Onde ele está, ele está aqui, tá Inclusive, chegando. Quando nós fizemos essa matéria da bicicleta elétrica lá na Faria Lima, né, e tudo, eu encontrei com bicicletas táxi. Você já se conhece, né?
Como que chama? Bikesy. Bikesy. Bike Você paga um X, inclusive pode pagar no cartão de débito para eles. E eles também têm tudo certinho. Eles te pegam de um ponto, te levam até o ponto, vê a quilometragem, quanto deu. E muito bom. É muito legal, né? Olha. Eu sou total pró. Bike táxi, bike compartilhada, bike elétrica. Que é uma cultura mais de um mundo evoluído, né? De um mundo... mais móvel, né? Primeiro mundo e tudo. As pessoas... Tanto que não tem tanta moto assim nos Estados Unidos, mesmo na Europa, não é esse número de motoboys. É proibido, né? Você andar num centro urbano denso na Europa de carro, de moto. É proibido motor a combustão. Porque eles sabem que a cidade fica suja, a cidade fica barulhenta. Então, Vitor, travada. O gás carbônico, que é o grande vilão aí, quanto de gás carbônico? Tem alguma estatística que solta no ar? Tem. Inclusive, a estatística é feita até pensando no consumo do ciclista, porque o ciclista consome mais do que o motoboy de comida. Então, em tese, ele produz mais na hora de ingerir alimento. Mas isso é levado em conta também. É um estudo feito pela ECF, que é uma instituição britânica, e ele calcula que a cada quilômetro rodado pela bicicleta, ela sequestra, né, ou seja, deixa de poluir, versus se ela fosse uma moto, 113 gramas de dióxido de carbono. E ainda tem mais 116 de monóxido de carbono também, que faz super mal para a saúde também. Entendi. Então, a gente calcula baseado nesse número aí de quilometragem o quanto a gente deixa de poluir. Bastante Agora eu vou coisa. te fazer uma pergunta, que todo mundo fala assim, mas eu sozinho não vou mudar o mundo. Se eu andar de bicicleta, usar como meio de transporte, será que vai valer a pena? Porque eu sozinho não vou mudar o mundo. E o que você me responde? Mas lógico que muda. Eu acho que eu venho de uma linha de pensamento, assim, de família que você tem que sozinho fazer a sua parte e você tem que fazer parte da mudança do mundo. E isso é muito de dentro para fora, né? De você querer ver aquela mudança no mundo. Então, parar de ficar sentado e reclamando das coisas. E, poxa, eu reclamava do trânsito. O que eu fiz? Eu peguei minha bicicleta e parei de andar no meio do trânsito. Puta, era super perigoso e tal. Como que eu faço para colocar mais bicicleta na rua, para incentivar mais as pessoas a andarem, trazer mais bicicleta para a rua? E aí encontrei um caminho que me ajudou a potencializar isso. Tá descontente? Sai! Exatamente. Agora, ficar no lugar só reclamando, pelo amor de Deus. Bom, aí tem o nome aí, Corrieiros, o Anderson de novo. Não, aí é outro. Esse é o Caio. É o Caio. Tá, e tem camiseta e tudo direitinho. Então a pessoa não... É tudo... eu tô vendo que é tudo ligado, né? Você tem uma ação de marketing também bem... É meu outdoor, né? Porque como a gente nunca pensou num budget de marketing, a gente faz o ciclista outdoor. Ele chega numa empresa nova, o cara já quer saber, nossa, você veio de bike? Como que você foi e tal? E aí ele conversa já, o ciclista sabe até vender, porque ele recebe uma comissão quando vende, então tem toda uma história ligada aí para ele... E que tipo de produto vocês carregam na mochila? É só comida? Então, foi acho que diria 50% das entregas é delivery, o restante é tudo entrega de roupa, né? E tem vários sites de roupa que a gente faz a parte de delivery, de entrega. Faz café também. Como assim? Café, cápsula de café, aquelas cápsulas, a gente faz entrega. Entendi. Porque faz café. Faz café, você chegou, pediu um cafezinho. Tá. Mas faz de tudo um pouco, na verdade. A gente, no primeiro ano, a gente tentou trabalhar para uma pet shop entregando os cachorros depois do banho. Mas aí não deu muito certo, o cachorro chegava enjoado, vomitava no ciclista, não dava muito certo. Mas é uma boa tentativa, A gente parte do pressuposto que até a gente tentar, nada vai dar errado. Então a gente tem a ideia é boa. Mas eu também não tinha pensado nesse enjoo do cachorro, tadinho. Bom, aí você tá... Aí é o Edson. O Edson aí, parabéns Edson, com bermuda ciclista. Você pode perceber que é tudo meio atleta, né? O Edson, inclusive, acho que ele é segundo ou terceiro colocado no ranking paulista de ciclismo. Então eles usam bastante para treinar também. E aí acabam virando atletas e super ciclistas aí.
Inclusive as bicicletas, elas também estão ajudando no turismo, por exemplo. É que aqui no Brasil ainda não tem, mas tem vários ciclistas que têm a bicicleta elétrica e aquela... Né, como se fosse um táxi mesmo, um rickshaw. E leva 2, 3 pessoas. Eu lembro que eu fui para Nova York, eu coloquei minha mãe e minha filha, elas morrendo de medo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não, será que ele vai aguentar e tal? Mas é bem tranquilo. A gente fez uma ação, inclusive, com esse chama rickshaw, na Faria Lima, no Dia Mundial Sem Carro, que a gente levava o pessoal de graça do almoço pro escritório. É bem bacana. Precisa de mais iniciativa assim para começar a ver que é possível, sim, outros caminhos fora o carro, né? Tá, em São Paulo a gente tem muitas ladeiras e subidas. Sim. Como vocês lidam com isso? Já estão... o negócio da bicicleta também elétrica. Sim, a bicicleta elétrica é uma parte disso, desse problema que a gente vive em São Paulo, que tem regiões como Perdizes, Morumbi, que tem muito sobe e desce. Não, mas a bicicleta elétrica, ela resolve esse problema. Resolve esse problema. Mas depende também um pouco da carga que o ciclista vai levar, porque, por exemplo, se você vê o Edson, ele não está levando uma carga muito pesada, ele faz o Morumbi sem a bicicleta elétrica, tranquilamente. Os ciclistas são todos prontos para isso. Normalmente a gente adensa. Você faz teste nos ciclistas? Faz. Mas como que é? Um teste militar, né? Tipo teste militar, que eu mesmo inventei. Inclusive, o primeiro ciclista que eu contratei, eu fui inventando várias coisas, porque não tinha, né? Você pesquisa lá, como contratar um ciclista entregador. Não tem, não parece nada. Então eu fui inventando e a gente criou daí então primeiro um acompanhamento, que eu acompanhava os ciclistas no começo para ver se ele tinha segurança na rua, se sinalizava, se não sinalizava, se esperava farol, se não esperava, se ele sabia que não podia usar calçado, se ele conhecia um pouco das leis de trânsito. Passava isso, aí eu dava para ele 8 pontos que ele tinha que passar para São Paulo tirando foto. E aí ele tinha um tempo para chegar de volta na base. Sensacional. Ele vai inventando. Adorei. Agora, um triatleta criar um teste para os ciclistas, coitados dos ciclistas, né? Tem que ser Teve um ciclista que, de sacanagem, tem uma rua em São Paulo que chama Ministro Rocha Azevedo. Eu sei. Que é uma assim. piramba bruta. Até de carro é difícil. Ele fazia com ciclista que chegava muito, não, eu vou conseguir e tal, não sei o que. Ele subia e descia 10 vezes a Ministro Rocha. Aí o ciclista desistia. Essa empresa de louco, tal, não sei o que. Falava, não, calma, é que ele é meio... Esse ciclista, ele tem... Porque acaba virando uma rixinha ali dos novatos contra os mais antigos. Então a gente precisa dar uma pensada no teste. Você não pode fazer esse caminho aqui, senão o cara vai morrer do coração, pelo amor de Deus. Bom, o importante é que a gente está ajudando, né, no seu caso, ajudando muito o meio ambiente e jovem criando novas formas de emprego. Quando a gente fala aqui que os empregos estão mudando, que não é mais aquele emprego na empresa entre as 8 da manhã e sair às 6 da tarde, é porque formas alternativas estão se criando. Exato. E isso que é legal, porque dá muito mais diversidade para o nosso mundo e também a gente vai melhorando tudo, né? Liberdade para quem também quer buscar outros caminhos. Exatamente. Vitor Castelo Branco, muito obrigada. Contatos. Tem 2 Instagram aqui. Qual que eu dou? Não. O Vai de Curry é o da empresa e o VNC Branco é o meu. Aí é mais fácil o Instagram, né, hoje em dia. Vai de tudo Curri, digital. COURRI. É isso aí, vou entrar no seu Instagram. Eu sou Maria Cândida TV. Você entra no meu também. Fechado. Muito obrigada, Vitor. Muito legal. Obrigado. Olha, adoro todo tipo de negócio assim, pensando no futuro. Obrigadão, até a próxima.